Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vim aqui explicar para vocês como é que funciona as IaaS, PaaS e SaaS, né? É basicamente assim, digamos, uma arquitetura, né, de como funciona as clouds, né, os servidores webs, né, desde o começo até onde o usuário final vê, né? Então, mas sem muita enrolação aqui, eu já vou começar explicando para vocês aqui com uma apresentação show de bola. Vamos lá então, pessoal. Eu sou o Gabriel Cabrão e eu vou falar sobre as camadas da computação em nuvem. Então, a gente tem essas três camadas, IaaS, PaaS e SaaS, né? Então, falando mais das IaaS, o que ela é? Ela é a infraestrutura mais básica da nuvem, como servidores, máquinas virtuais e redes. E antes de eu falar, o slide aqui, sim, ele está bem fraco, digamos assim, né? Ele está com as escritas, mas o importante é a gente memorizar e aprender, certo? Então, vamos lá. IaaS, o que seria? Eu vou dar um exemplo aqui, seria como, por exemplo, eu quero rodar um site. Usando Postgres, por exemplo, com banco de dados, um back-end e um front-end, né? O que eu faria? Eu teria que alugar uma máquina virtual, por exemplo, no meu caso. Eu quero alugar uma máquina virtual, eu teria que alugar, né? Algumas empresas têm a sua própria infraestrutura, né? Com seus servidores, suas máquinas virtuais, suas redes. Mas, no meu caso, por exemplo, eu alugaria uma máquina virtual. Ou seja, eu pagaria para alguma empresa, talvez mensal, num planos, né? E manteria uma máquina virtual para mim. Ou seja, eu teria lá o meu servidor, teria como entrar na minha máquina virtual, e eles fariam essa parte mais, camada mais base, né? Ou seja, o que mantém o resto, né? Que é o hardware, rodando com as redes configuradas, ou seja, a parte física, vamos dizer assim, certo? Então, essa é a primeira parte, primeira camada, né? Ou seja, dá para a gente hospedar o site e fazer backups também, né? Backups a máquinas virtuais, né? Aí o PaaS seria o quê? Seria plataforma de desenvolvimento, banco de dados ou APIs. Por exemplo, aí essa é a primeira camada que eu já tinha falado, que é do pessoal que mantém, né, mantém o hardware lá, né? O pessoal tem que vai manter o hardware lá. Então essa é a primeira camada. A segunda, que é a PaaS, ela vai ser, por exemplo, eu ir lá na máquina virtual, não ir lá, né, mas conectar na máquina virtual e instalar meu banco de dados e minhas APIs. Essa seria a segunda camada, né? Por quê? Porque seria eu configurando, né, a minha máquina virtual. Quando instalaria lá o Postgres como banco de dados, por exemplo, e colocaria meus serviços rodar lá, né, minhas APIs. Então essa seria a segunda camada, né? Aí, aqui eu coloquei como desenvolvimento aplicativo, né? O teste também, né? O caso de uso. Aí, a última camada, que seria as AS, que seria o software pronto na nuvem aplicação web normal. Eu coloquei aqui os casos de uso como e-mail de gestão empresarial. Ou seja, o que acontece? Essa última camada aqui, as é, seria já o software pronto, seria acessar aqui um site, né? Por exemplo, gestão empresarial, né? Acessar meu site lá que eu faço gestão da minha empresa e começar a lançar notas, mercadorias, esse tipo de coisa, né? Então é a última camada ali que a gente usa, aplicações a mais, mandar um e-mail, por exemplo. Ou seja, resumindo tudo, temos a IaaS, né, que seria a equipe de TI lá, que faria a máquina virtual, né, ela rodar, ligaria lá uma máquina, vai passar energia, vai ter as redes, a internet, né, vamos dizer assim, configurado lá bonitinho. A PaaS seria para desenvolvedores, né, como nós, por exemplo, vou pegar, acessar minha máquina, instalar lá, configurar, atualizar o sistema, colocar uma API rodar, dar um update no banco, né, que seria o banco de produção. E a parte SaaS seria o usuário final, ou seja, o cara que vai lá acessar, né? Vai acessar o nosso site para fazer alguma operação, uma nota fiscal, qualquer coisa do tipo, né? Lançar uma mercadoria, talvez, né? Então, essas são as três camadas, pessoal. É bem simples, né? Essa teoria, né, digamos. E é a teoria que funciona, né? A gente tem esse modelo hoje, certo? Muito obrigado para todo mundo que assistiu. É, é muito bom estar aqui, né? Ensinando, né? Porque quando a gente ensina, a gente também aprende, né? Então, fica a dica aí para quem está tentando estudar, né? Quem está fazendo seus estudos, nessa teoria aí das camadas da computação em nuvem. Então, valeu, galera. Tudo de bom.